Olá, família! Bem-vindos a mais um episódio do Fala África Voa. Hoje tenho o prazer de conversar novamente com a economista e empresária Silvia Ferreira. Silvia tem mais de 10 anos de experiência em supply chain, tendo trabalhado como gestora de suprimentos no setor de mineração de carvão em Moçambique. Desde 2019, ela se destaca como uma mulher empreendedora e empresária na área de obras civis, sendo cofundadora da Cozine Limitada. Ela é membro do Pelouro da Mulher Empresária da CTA e foi premiada em 2022 pelo Access Bank com o prêmio de melhor projeto de empreendedorismo feminino de Moçambique. Eu sou a Dani Steski e hoje vamos conversar sobre os desafios, oportunidades, inovações e o impacto social na trajetória de Silvia. Seja bem-vinda mais uma vez! Muito obrigada, Dani. É muito bom estar de volta aqui ao teu canal. Olha, eu estou aqui honrada com a sua presença. Você é uma pessoa aí comprometida que quer fazer mudanças aí em Moçambique, em Maputo e não só. E Silvia, como você identifica e aproveita as novas oportunidades no setor de construção? Primeiro, nós temos que estar atentos e entender que, de fato, o mundo cada vez se torna muito dinâmico. Nós, muitas vezes, vamos com uma ideia de projeto, concebendo uma solução inovadora no mercado, e é muito importante nós, se é para falhar, falhar rápido, aprender e continuar. Porque, às vezes, aquilo que nós concebemos como ideia de projeto nem sempre vai ser a versão final que vai chegar no cliente. Então, nós nos permitimos, de alguma maneira, assumir que podemos cometer erros, mas pretendemos também continuar a trazer melhorias contínuas. E muita gente pergunta como é que nós chegamos no bloco, né, que foi o que trouxe o prêmio melhor projeto empreendedor feminino 2022, como é que chegamos no bloco? O bloco Barassarana, que vem da palavra abraçar na língua local, que é de fato porque os blocos se abraçam, e a gente pode perguntar por quê, qual é a vantagem disso. E é muito simples de explicar, numa linguagem simples, para quem é mãe ou tem crianças em casa e sabe como funciona a lógica do Lego, quando a gente vai construir um Lego e conseguimos que a estrutura esteja bem forte. Por quê? Porque as peças elas se entrelaçam e se abraçam. E essa é uma grande vantagem quando a gente está a falar em construção e engenharia, quando cada vez mais se fala de desastres naturais, de resiliência às mudanças climáticas. Então, esta questão sempre esteve lá de base. Estamos apenas com o olho aberto, com a lupa e a procura onde temos oportunidades para resolver, de alguma maneira, alguns problemas que nós já identificamos no mercado moçambicano. Analisando de uma maneira muito simples, nós temos um parque imobiliário já um pouco antigo, herdado da era colonial. Somos um país independente há quase 50 anos. Então, estes edifícios eles já existem há algum tempo, é pouco feito manutenção. Ao mesmo tempo que temos um exponencial crescimento da população de uma maneira geral, imigração para os centros urbanos, etc. Então, há uma grande saturação sobre os edifícios antigos que já existiam. Não só gera necessidades e oportunidades de negócio em termos de manutenção, mas necessidade de construção de novos edifícios, assim como expansão em termos urbanos, porque depois criamos um congestionamento nos centros urbanos. Então, a questão de trazer soluções de melhor custo econômico, de mais rapidez na entrega, de mais sustentabilidade e resiliência a mudanças climáticas, é muitas das vezes o que a maior parte dos clientes vai buscar quando busca ou define se vai construir uma casa do modelo A ou do modelo B. E no caso deste bloco que nós falamos, vamos usar até 90% da areia. A areia está disponível na natureza, in natura, reduz as emissões de CO2 durante o processo de construção. Temos uma obra mais limpa, temos uma obra até 50% mais rápida que uma obra convencional. Então, fomos tentando combinar alguns aspectos que, de alguma maneira, vão representar uma mais-valia em termos de melhoria do acesso à habitação ao mercado especificamente moçambicano. Uhum. E a Voz da América em português quer saber quais foram alguns dos maiores desafios que você enfrentou ao iniciar a Cozine Limitada e como o superou? Eu acredito que a primeira coisa é nós acreditarmos que estamos a fazer a coisa certa. A primeira batalha vem da nossa própria mente. Nós achamos, será que nós somos aqui uma meia dúzia de pessoas com algum problema mental que decidimos que queremos mudar o mundo, mas estamos numa pequena ilha? E de fato começa com pequenas mudanças. Hoje já algumas pessoas já reconhecem, algumas instituições, tanto do setor privado assim como do público,
Mas no início é muito difícil conseguirmos primeiro convencer a nós mesmos e depois convencermos aos outros que de fato nós estamos a fazer alguma coisa que vai agregar valor, vai contribuir para a resolução de um problema que é tão grande como a habitação no país em que nós estamos. Em que estamos a falar, muito sinceramente, poucas pessoas estão no nível de classe média e classe alta. Então estamos a falar da maior parte numa condição de classe baixa, mas que de alguma maneira tem potencial, tem sonhos, tem acesso a recursos, tem acesso à terra, mas de fato não temos ali uma condição de habitação condigna. E não podemos não conseguir chegar a todas as pessoas num dia só, mas como é que nós conseguimos de alguma maneira converter os recursos que as pessoas têm em habitação? Então parece um pouco sonhador, eu acredito que a luta ou o desafio a vencer é muito mais a questão da mente, que acredito que nós de alguma maneira já vencemos e continuamos a ter sinais positivos. Já temos uma casa piloto feita com o nosso próprio bloco, depois termos vencido o prémio, continuamos a investir em outras coisas que complementam o produto. Então, eu dividiria a questão dos desafios em duas partes. O primeiro é a questão da própria mente e acreditar naquilo que nós fazemos, no que somos bons. Acredito que se temos a intenção e o propósito lá estabelecido, o resto vai se encaixando à medida do tempo. O segundo é entendermos que ter um bom produto só não é o suficiente. Precisamos que esse produto ele seja muito bem empacotado. É quando nós vamos comprar, né, um doce, alguma coisa. Não basta ser um bom doce, ele tem que ter um bom pacote resistente, que atrai quem passa, que tem um bom preço. Então é isso que temos vindo a fazer ao longo do tempo. Nem sempre vamos ter as respostas no dia em que nós concebemos o produto, mas à medida que nós vamos trabalhando, estudando o produto, estudando o mercado, vamos conseguir alguns insights de como podemos ir ajustando. É a questão que eu estava a falar sobre quando a gente vai e comete um erro, tentar errar rápido e conseguir consertar e voltar para o caminho de fato, que é aquilo que vai atender a preocupação dos nossos clientes. Ah, muito interessante. Obrigada por essa resposta. E agora, quero falar aí um pouquinho, voltar aí na pandemia, mas muito rapidamente, viu, Silvia? Porque assim, né? Muitas pessoas tiraram lições dessa experiência, né? E a gente nunca sabe, né, se a gente vai passar de novo por uma experiência dessa nas nossas vidas. Então eu queria saber que lições a pandemia trouxe que você acredita que serão valiosas no futuro. Bem, do ponto de vista pessoal, antes de até irmos para a própria cozinha, eu acredito que a pandemia veio ensinar um pouco a todos nós a dar de fato valor às coisas que têm valor e não têm preço. São coisas que nós não conseguimos comprar. O nosso tempo, a nossa família, a qualidade de vida. E às vezes nós confundimos um pouco isso com ter acesso a muitas coisas, ou seja, comprar várias coisas ou vários bens e acumular coisas físicas. E muitas vezes essas coisas físicas não vão necessariamente nos levar ao lugar de felicidade que todo ser humano procura. Uns com trabalho, outros com viagem. De alguma maneira acumulamos coisas, momentos e buscamos a tal famosa felicidade. E a pandemia veio nos ensinar que de fato temos que dar prioridade às coisas que têm valor mais do que preço. E uma delas é a qualidade e a segurança da nossa própria família, que é o nosso lugar de refúgio. Então, quando nós decidimos atuar no ramo de construção, estamos a tocar numa área muito sensível. Não é apenas eu ir comprar uma blusa hoje preta e amanhã compro uma branca, é muito fácil trocar. Mas quando eu decido a casa, é muito mais do que uma decisão financeira, é uma decisão que vai mexer completamente em todas as áreas da minha vida. E nós começamos a perceber que com a pandemia as pessoas começaram a direcionar um pouco mais do seu rendimento durante o período em que elas não podiam sair. Aquilo que elas tinham de rendimento, as que tinham rendimento, começaram a investir em bens de longo prazo, em bens que de fato vão agregar valor e contribuir para o seu bem-estar. E um deles é o espaço, é a nossa própria casa. Ou seja, ter um espaço arejado, um espaço em que eu sei que se eu precisar trabalhar de casa eu consigo ter boa iluminação, é arejado, tem espaço para as crianças, para quem vive em apartamentos, quais são as alternativas de conseguir entreter crianças dentro de um apartamento, o que eu consigo investir em termos de lazer dentro de casa e não necessariamente depender de fora, momentos de qualidade com a família, o quanto os cômodos da casa priorizam as diferentes necessidades dos diferentes membros da família, porque se calhar para o pai e para a mãe pode ser um bom escritório de home office, mas se as crianças não tiverem como se ocupar nesse tempo, não tem como os pais terem paz para trabalhar. E tudo isso está ligado à construção, em como o projeto é concebido, considerando esse tipo de necessidades. Então, nós, por exemplo, quando vamos desenhar agora os projetos, percebemos que é muito importante. As pessoas não é automático, muitas vezes concebem o quarto, a sala, a cozinha, mas se esquecem que precisam de um espaço para trabalhar, que é mais do que responder a um e-mail, mas um espaço onde eu consigo me concentrar, ter silêncio, ter luz, ter iluminação, e que é prioridade. Hoje virou mais do que um acessório.
Então, se a nossa casa é o nosso lugar de refúgio, nós precisamos priorizar, o rendimento é limitado e, de fato, dar atenção para certas coisas. Para quem precisa de uma pequena reforma, se calhar às vezes é apenas uma pintura e já muda todo o ambiente, toda uma atmosfera dentro da nossa casa e nos dá muito mais conforto, se calhar, do que comprarmos mais uma muda de roupa. Então, acredito que com a pandemia conseguimos tirar aí boas lições. Aprendemos também a considerar essa questão de necessidade de trabalho remoto dentro dos projetos, dentro das casas. Trabalho remoto não quer dizer apenas ter um escritório, mas também como é que os outros membros da família passam esse período. Onde é que o espaço para as crianças, de alguma maneira construtiva ou até de aprender, podem passar esse tempo enquanto os pais trabalham. Então, tem que estar tudo isso concebido e desenhado de uma maneira que não sejamos pegos de surpresa. Com certeza. E o nosso tempo tá voando aqui, Silvia. E em 2002, né, como havíamos mencionado, você recebeu o prêmio de melhor projeto de empreendedorismo feminino de Moçambique. 2 anos depois, qual é o impacto desse reconhecimento na sua empresa? Muito grande, Dani, muito grande. Nós já participamos de alguns encontros, debates, temos feito também muitos trabalhos de divulgação de tecnologias sustentáveis para algumas revistas locais, internacionais. Então, creio que ali foi uma cereja em cima do bolo, trabalho, resultado de esforço de muitos dias, de buscar aperfeiçoar conhecimento, juntar pessoas, juntar tecnologia, e de fato os resultados estão a ser visíveis e notáveis. Precisamos que haja mais exemplos, porque o mercado é vasto. Nós, como empresa, reconhecemos que o problema de construção é muito maior, se calhar, do que a nossa empresa e precisamos de mais intervenientes na cadeia de valor. Nós não vamos conseguir fazer todas as coisas. Podemos fazer na área de construção, na área de estrutura, mas precisamos também de materiais verdes, sustentáveis. Quem está na cadeia de fornecimento, o que é que pode trazer de inovação? Quem está na parte de tecnologia? Quem está na parte de comercialização desses edifícios? Então, precisamos trabalhar ao longo da cadeia com várias iniciativas que vão, de fato, contribuir para o aumento do acesso à habitação condigna em Moçambique. Então, de alguma maneira geral, é de louvar e estamos aqui abertos, de fato, para novas oportunidades e desafios. Silvia Ferreira, foi um prazer tê-la aqui novamente no Fala África Voa. Sua capacidade de enfrentar adversidades e liderar com inovação e impacto social é admirável. Muito obrigada, Daniela. Espero ter contribuído. Aqui é a Dani Steski. Fiquem bem.